Boa noite, aqui estarei dando continuidade à leitura sobre o tema Teologia da Libertação, né? E tinha parado no capítulo 8, onde cita subversão do senso da verdade e violência. Número 1. Esta concepção totalizante impõe, assim, a sua lógica e leva a teologia da libertação a aceitar um conjunto de posições incompatíveis com a visão cristã do homem. Com efeito, o núcleo ideológico tomado do marxismo e que serve de ponto de referência exerce a função de princípio determinante. Este papel lhe é confiado em virtude da qualificação de científico que quer ser necessariamente verdadeiro que lhe é atribuída. Neste núcleo pode ser distinguir diversos componentes. Segundo, na lógica do pensamento marxista, análise não é dissociável da praxis e de concepção da história, a qual esta praxis está ligada. A análise pois, um instrumento de crítica, e a crítica não passa de uma etapa de combate revolucionário. Este combate é da classe do proletariado, investido de sua missão histórica. Número 3. Em consequência, somente quem participa deste combate pode fazer uma análise correta. 4. A consciência verdadeira é, pois, uma consciência partidária. Pelo que se vê, é a própria concepção da verdade que aqui está em causa e que se encontra totalmente subvertida. Não existe verdade, afirma-se, a não ser na e pela praxis partidária. Número 5. A praxis e a verdade que dela deriva são praxis e verdade partitaristas, porque a estrutura fundamental da história está marcada pela luta de classes. Existe, pois, uma necessidade objetiva de entrar na luta de classe, que é o reverso dialético da relação de exploração que se denuncia. A verdade é a verdade de classe. Não há verdade senão no combate de classes evolucionária. Número 6. A lei fundamental da história, que é a lei da luta de classe, implica que a sociedade esteja fundada sobre a violência que constitui a relação de dominação dos ricos sobre os pobres. Deverá responder à contra-violência evolucionária, mediante a qual esta relação será invertida. 7. A luta de classe é, pois, representada como uma lei objetiva e necessária. Ao entrar no seu processo do lado dos oprimidos, vai-se verdadeiro agir-se cientificamente em consequência, a concepção da verdade vai depar com a afirmação da violência necessária e, por isso, com
amoralismo político. Nesta perspectiva, a referência e a exigência éticas que prescrevem reformas estruturais e institucionais radicais e corajosas perde totalmente o sentido. 8. A lei fundamental da luta de classe tem um caráter de globalidade e de universalidade. Ela se refere em todos os domínios da existência religiosa, religiosos, éticos, culturais e institucionais em relação a ela. A esta lei, nenhum deste domínio é autônomo. Em cada um, esta lei constitui o elemento determinante. Número 9. Quando se assumem estas teses de origem marxista, é em particular a própria natureza da ética que é radicalmente questionada. De fato, o caráter transcendente da destinação entre o bem e o mal, princípio da moralidade, encontra-se implicitamente negado na ótica da luta de classe. 11, parte 11 do texto. Tradução teológica deste núcleo ideológico. 1. As posições aqui expostas encontram-se às vezes enunciadas com todos os seus termos em alguns escritos de teólogos da libertação, em outros elas se deduzem logicamente das premissas colocadas, em outros ainda elas são pressupostas em certas práticas litúrgicas, como, por exemplo, a Eucaristia, transformada em celebração do povo em luta. Embora quem participa destas práticas não esteja plenamente consciente disso, estamos, pois, diante de um verdadeiro sistema, mesmo quando alguns hesitam em seguir a sua lógica até o fim. Como tal, este sistema é uma perfeição da mensagem cristã, como foi confiada por Deus à Igreja. Esta mensagem se encontra, pois, posta em xeque na sua globalidade pelas teologias da libertação. Número 2. Não é o fato das estratificações sociais com as conexas desigualdades e injustiças. É a teoria da luta de classes como lei estrutural fundamental da história que é recebida por estas teologias da libertação na qualidade de princípio. A conclusão a que chega é que a luta de classe, entendida deste modo, divide a própria igreja e, em função dela, se devem julgar as realidades eclesiais. Pretende-se ainda que afirmar que o amor, na sua universalidade, é um meio capaz de vencer aquilo que constitui a lei estrutural primária da sociedade capitalista. Seria manter de má fé uma ilusão falaz. Número 3. Dentro dessa concepção, a luta de classe é o motor da história. A história torna-se, assim, uma noção central. Afirma-se que Deus se fez história. Acrescenta-se que não existe senão uma única história, na qual não é preciso distinguir entre história da salvação
e história profana. Manter a distinção seria cair no dualismo. Semelhante afirmações refletem um imanetismo historicista. Tente-se, deste modo, a identificar o reino de Deus e o seu advento com o movimento de libertação humana e a fazer da mesma história o sujeito de seu próprio desenvolvimento como processo da autorredenção do homem por meio de luta de classes. Esta identificação está com oposição com a fé da Igreja, como foi lembrada pelo Concílio Vaticano II. 4. Nesta linha, alguns chegam até ao extremo de identificar o próprio Deus como a história e a definir a fé como fidelidade à história, o que significa fidelidade comprometida com a prática política, afinada com a concepção do dever à humanidade, concebido no sentido de um messianismo puramente temporal. 5. Por conseguinte, a fé, a esperança e a caridade recebem um novo conteúdo, são fidelidade à história, confiança no futuro, opção pelos pobres. É o mesmo que dizer que são negadas em sua realidade teolocal. Número 6. Desta nova concepção deriva inevitavelmente uma politização radical das afirmações da fé e dos juízos teológicos. Já não se trata somente de chamar a atenção para consequências e incidências políticas das verdades de fé que seriam repetidas, antes de tudo, em seu valor transcendente. Toda e qualquer afirmação de fé ou de teologia se vê subordinada a um critério político, que, por sua vez, depende da teologia da luta de classes como motor da história. Número 7. Apresentam-se, por conseguinte, o ingresso na luta de classes como uma exigência da própria caridade. Denuncia-se como atitude desmobilizadora e contrária ao amor pelos pobres, a vontade de amar, de saída de todo homem, qualquer que seja a classe a que pertença, e de ir ao seu encontro pelas vias não violentas do diálogo e da persuasão, mesmo alimentando e mesmo afirmando que ele não pode ser objeto de ódio, afirma-se com a mesma força que, pelo fato de pertencer objetivamente ao mundo dos ricos, ele é, antes de tudo, um inimigo de classe, a combater com consequências a universalidade do amor ao próximo e fraternidade, transformar-se num princípio escatológico que terá valor somente para o homem novo, que surgirá da Revolução Vitoriosa. Número 8. Quanto à Igreja, a tendência é de encará-la simplesmente como uma realidade dentro da história sujeita ela também às leis que, segundo se pensa, governam o dever histórico de sua imanência. Esta redução esvazia a realidade específica da Igreja. Dom
da graça de Deus e ministério da fé. Contesta-se igualmente que a participação na mesma mesa eucarística de cristãos que, por acaso, pertencem a classe opostas, tenha ainda algum sentido. Número 9. Na sua significação positiva, a Igreja dos Pobres indica a preferência sem exclusivismo dada aos pobres, segundo todas as formas de miséria humanas, porque eles são prediletos de Deus. A expressão significa ainda que a Igreja, como comunhão e como instituição, assim como os membros da mesma Igreja, tomam consciência em nosso tempo da existência da pobreza evangélica. Número 10. Mas as teologias da libertação, que têm o mérito de haver valorizado os grandes textos dos profetas e do Evangelho acerca da defesa dos pobres, passam a fazer um amálgama pernicioso entre o pobre e o da Escritura. E o proletariado de Marx perverte-se deste modo o sentido cristão do pobre. O combate pelos direitos dos pobres transforma-se em combate de classe, na perspectiva ideológica da luta de classes. A Igreja dos Pobres significa, então, Igreja clássica, na perspectiva ideológica da luta de classe. A Igreja dos Pobres significa, então, igreja classista, que tomou consciência das necessidades da luta revolucionária como etapa para a libertação e que celebrar esta libertação na sua liturgia. Número 11. É necessário fazer uma observação análoga a respeito da expressão Igreja do Povo. Do ponto de vista pastoral, pode-se entender com essa expressão os destinatários prioritários da evangelização, aqueles que, para os quais, em virtude de sua condição, se volta primeiro de tudo o amor pastoral da Igreja. É possível referir-se também à Igreja como povo de Deus, ou seja, como o povo de nova aliança realizada em Cristo. Número 12. As teologias da libertação. A que aqui referimos, porém, entendem por igreja do povo, igreja de luta, da luta libertadora organizada. O povo assim entendido chega mesmo a tornar-se para alguns objetos de fé. Número 13. A partir de semelhança de concepção da Igreja do Povo, elabora-se uma crítica das próprias estruturas da Igreja. Não se trata apenas de uma correção fraterna dirigida aos pastores da Igreja, cujo comportamento não reflita o espírito evangélico de serviços e se apegue a sinais anacrônicos de autoridade que escandalizam os pobres. Trata-se, sim, de pôr em xeque a estrutura sacramental e hierárquica da Igreja, tal como aqui o próprio Senhor são denunciados na hierarquia e no magistério.
os representantes objetivos da classe dominante, que é preciso combater teologicamente. Esta posição equivale a afirmar que o povo é fonte dos ministérios e, portanto, pode dotar-se de ministros à sua escolha, de acordo com as necessidades e, portanto, podem dotar-se de ministros à sua escolha, de acordo com as necessidades de sua missão revolucionária histórica. Número 10. Uma nova hermenêutica. Número 1. A concepção partidária da verdade que se manifesta na praxis revolucionária da classe corrobora esta posição. Os teólogos que não compartilham as teses da teologia da libertação, a hierarquia e, sobretudo, o magistério romano são, assim, desacreditados a priori como pertencentes à classe dos opressores. A teologia deles é uma teologia de classe. Os argumentos e ensinamentos não merecem, pois, ser examinados em si mesmos, uma vez que refletem simplesmente os interesses de uma classe. Por isso, decreta-se que o discurso deles é, em princípio, falso. Número 2. Aparece aqui o caráter global totalizante da teologia da libertação. Por isso mesmo, deve ser criticada não nesta ou naquela afirmação que ela faz, mas a partir do ponto de vista de classe que ele adopta a priori e que nela funciona como princípio hermenêutico determinante. Número 3. Por causa deste pressuposto classista, torna-se extremamente difícil, para não dizer impossível, conseguir com alguns teólogos da libertação um verdadeiro diálogo, no qual o interlocutor seja ouvido e seus argumentos sejam discutidos objetivamente e com atenção. Com efeito, esses teólogos, mais ou menos conscientemente, partem do pressuposto de que o ponto de vista da classe oprimida e revolucionária, que seria o mesmo deles, constitui o único relativizados e subordinados imperativos da luta de classe. Nesta perspectiva, substituir-se a ortodoxias como regra correta da fé pela ideia de ortopraxis como critério da verdade. Este respeito é precioso não confundir a orientação prática própria da teologia tradicional do mesmo modo e pelo mesmo título que lhe é proposta própria também a orientação especulativa com um primado privilegiado conferido a um determinado tipo de praxis. Na realidade, está uma metodologia teológica sadia toma em consideração e a praxis revolucionária que se tornaria assim critério supremo da verdade teológica. Uma metodologia teológica sadia toma em consideração, sem dúvidas, a praxis da Igreja e nela
encontra um dos seus fundamentos, mas isto porque essa praxis é decorrência da fé e constituiu uma expressão vivenciada dessa fé. Número 4. A doutrina social da Igreja é rejeitada com desdém. Esta precede, afirma-se, da ilusão de um possível compromisso próprio das classes médias destituídas do sentido histórico. Número 5. A nova hermenêutica inserida nas teologias da libertação conduz a uma releitura essencialmente bíblica política da Escritura. É assim que se atribui a máxima importância ao acontecimento do Êxodo, enquanto libertação da escravidão política propõe-se igualmente uma leitura política de Magnificat. O erro aqui não está em privilegiar uma dimensão política das narrações bíblicas, mas vai ser desta dimensão a dimensão principal e exclusiva, o que leva a uma leitura redutiva da Escritura. Número 6. Quem assim procede coloca-se por isso mesmo na perspectiva de um messianismo temporal, que é uma das expressões mais radicais da secularização do reino de Deus e de sua absorção na iminência da história humana. Número 7. Privilegiar deste modo a dimensão política é o mesmo que ser levado a negar radical novidades do Novo Testamento e, antes de tudo, a desconhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bem como o caráter específico da libertação que Ele nos traz e que é fundamentalmente libertação do pecado, fonte de todos os males. Número 8. Aliás, por de lado, a interpretação autorizada do magistério, denunciada como interpretação de classe, é afastar-se automaticamente da tradição. É para isso mesmo privar-se de um critério teológico essencial para a interpretação e acolher no vazio, assim, criação, no vazio, assim criado as muitas teses mais radicais de exegese racionalista. Retoma-se, então, sem espírito crítico, a oposição entre Jesus, história, e o Jesus da fé. Número 9. Conserva-se, sem dúvida, a letra das fórmulas da fé, especialmente a de classe caletônia, mas atribui-se essa fórmula uma nova significação que constitui uma negação da fé da Igreja. De um lado, rejeita-se a doutrina cristológica apresentada pela tradição em nome do critério da classe e de outro lado, pretende-se chegar ao Jesus da história a partir da experiência revolucionária da luta dos pobres pela sua libertação. Número 10. Pretende-se reviver uma experiência análoga à que teria sido de Jesus, experiência dos pobres lutando por sua libertação, que teria sido a de Jesus, e só ela revelaria assim o conhecimento do verdadeiro Deus e do reino. Número 11. É claro que a fé, verbo
no Verbo encarnado, morto e ressuscitado por todos os homens, a quem Deus fez Senhor e Cristo é negado. Toma o seu lugar uma figura de Jesus, uma espécie de símbolo que resume em si mesmo as exigências da luta dos oprimidos. Número 12. Propõe-se assim uma interpretação exclusivamente política de morte de Cristo. Nega-se desta maneira seu valor salvífico e toda a economia da redenção. Número 13. A nova interpretação atinge assim todo o conjunto do ministério cristão. No 14, de um modo geral, ela opera o que se poderia chamar de inversão dos símbolos, assim, em lugar de ver no êxito com São Paulo uma figura do batismo, se tentará no extremo de fazer deste um símbolo de libertação política do povo. Número 11. Número 15. Pelo mesmo critério hermenêutico aplicado à vida eclesial e à constituição hierárquica da Igreja, as relações entre a hierarquia e a base tornam-se relações de dominação que obedecem à lei da luta de classes. A sacramentalidade que está na raiz dos ministérios eclesiásticos e que faz da Igreja uma realidade espiritual que não se pode reduzir a uma análise puramente sociológica e simplesmente ignorada. 16. Verifica-se ainda a invenção dos símbolos no domínio dos sacramentos. A Eucaristia tudo é mais entendida na sua verdade de presença sacramental do sacrifício reconhecedor e como dom do corpo de sangue do sangue de Cristo. Torna-se celebração do povo na sua luta. Por conseguinte, a unidade da Igreja por conseguinte, a unidade da Igreja é radicalmente negada. A unidade e a reconciliação, a comunhão no amor não mais são concebidas como um dom que recebemos de Cristo. É a classe histórica dos pobres que, mediante o combate, construirá a unidade. A luta de classe é o caminho desta unidade. A Eucaristia torna-se, deste modo, Eucaristia de classe. Nega-se também, ao mesmo tempo, a força triunfante do amor de Deus que nos é dado. 11. Orientações. Número 1. Chamar a atenção para os graves desvios que algumas teologias da libertação trazem consigo não deve ter modo algum ser interpretado como uma aprovação ainda que é indireta aos que contribuem para a manutenção da miséria dos povos, aos que dela se aproveitam, aos que se acomodam ou aos que ficam indiferentes perante estas misérias. A Igreja, guiada pelo Evangelho da Misericórdia, pelo amor,
ao homem e escuta o clamor pela justiça, deseja responder com todas as suas forças. Número 2. Um imenso apelo é assim e dirigido à igreja, com audácia e coragem, com clarividência e prudência, com zelo e força de ânimo, com amor aos pobres que vai até ao sacrifício. Os pastores, como muitos já fazem, há de considerar como tarefa prioritária responder a este apelo. Número 3. Todos aqueles sacerdotes religiosos e leigos que, auscultando o clamor pela justiça, quiserem trabalhar na evangelização, na promoção humana, faloão em comunhão com seu bispo e com a igreja, cada um na linha de sua vocação eclesial específica. 4. Conscientes do caráter eclesial de sua vocação, os teólogos cobrarão lealmente e em espírito de diálogo com o magistério da igreja, saberão reconhecer no magistério um dom de Cristo à sua igreja, e a escolherão a sua palavra e as suas orientações com respeito filial. Somente a partir da tarefa evangelizadora, totalmente com sua integridade, se compreendem as exigências de uma promoção humana e de uma libertação autênticas. Esta libertação tem como pilares indisponíveis a verdade sobre Jesus Cristo, o Salvador, a verdade sobre a igreja, a verdade sobre o homem e sobre sua dignidade. É a luz das bem-aventuranças dos pobres de coração, em primeiro lugar, que a igreja desejosa de ser no mundo inteiro a igreja dos pobres, quer servir a nobre causa da verdade e da justiça. Ela se dirige a cada homem e por isso mesmo a todos os homens. Ela é a igreja universal, a igreja do ministério da encarnação. Não é a igreja de uma classe que tem uma só casta. Ela fala em nome da própria verdade. Esta verdade é realista. Ela leva a ter em conta cada realidade humana, cada injustiça, cada tensão, cada luta. Número 6. Uma defesa eficaz da justiça deve apoiar-se na verdade do homem, criado à imagem de Deus, chamado à graça da filiação divina. O reconhecimento da verdadeira relação do homem com Deus constitui o fundamento da justiça, enquanto regula as relações entre os homens. Esta é a razão pela qual combate pelos direitos do homem, que a igreja não cessa de promover, constitui autêntico combate pela justiça. 7. Verdade do homem exige que este combate seja conduzido por meios que estejam de acordo com a dignidade humana. Por isso, o recurso sistemático e deliberado à violência cega, venha essa de um lado ou de outro, deve ser condenada. Por a confiança em meios violentos, na esperança de instaurar uma maior justiça,
é ser vítima de uma ilusão fatal. Violência gera violência, e degrada o homem. Rebaixa a dignidade do homem na pessoa das vítimas e avalia e avilta esta mesma desigualdade naqueles que a praticam. Número 8. Urgência. A urgência de reformas radicais que incidam sobre estruturas que segregam a miséria e constituem por si mesmo formas de violência não pode fazer perder de vista que a fonte da injustiça encontra no coração dos homens. Não se obterão, pois, mudanças sociais que estejam realmente ao serviço do homem, serão fazendo apelo às capacidades éticas da pessoa e à constante necessidade de conversão interior, pois na medida que colaborem livremente por sua própria iniciativa, em solidariedade nestas necessárias mudanças, os homens despertados no sentido de suas responsabilidades crescerão em humanidade. A inversão entre moralidade e estrutura é própria de uma antropologia materialista incompatível com a verdade do homem. Número 9. É por igualmente ilusão fatal crer que novas estruturas darão origem por si mesmas a um homem novo. No sentido da verdade do homem, o cristão não pode desconhecer que o Espírito Santo que nos foi dado é a fonte de toda verdadeira novidade e que Deus é o Senhor da história. Número 10. A derrubada por meio da violência revolucionária de estruturas geradoras de justiça não é, pois, ipso facto, o começo da instauração de um regime justo, um fato marcante de nossa época. Deve ocupar a reflexão de todos aqueles que desejam sinceramente a verdadeira libertação dos seus irmãos. Milhões de nossos contemporâneos aspiram legitimamente a reencontrar as liberdades fundamentais de nossos contemporâneos. Aspiram legitimamente a reencontrar as libertações fundamentais de que estão privados por regimes totalitários e ateus, que tomarão o poder por caminhos revolucionários e violentos, exatamente em nome da libertação do povo. Não se pode desconhecer essa vergonha de nosso tempo. Pretendo proporcionar-lhes liberdade. Mantém-se nação inteira em condição de escravidão indignas do homem. Aqueles que talvez por inconsciência se tornam cúmplices de semelhantes escravidões, traem os pobres que eles quereriam servir. Número 11. A luta de classes como caminho para uma sociedade sem classes é um mito que impede as reformas e agrava a miséria, as injustiças. Aqueles que deixam fascinar por este mito deveriam refletir sobre as experiências históricas amargas às quais ele conduziu. Compreenderiam então que não se trata de modo algum de abandonar uma via eficaz de luta em prol dos pobres, em troca
tem um ideal desprovido de efeito. Trata-se, pelo contrário, de libertar-se de uma miragem para se apoiar no Evangelho e na sua força de realização. 12. Uma das condições para uma necessária retificação teológica é a revalorização do magistério social da Igreja. Este magistério não é, de modo algum, fechado, ao contrário, aberto a todas as novas questões que não deixam de surgir no decorrer dos tempos. Nesta perspectiva, a contribuição dos teólogos e dos pensadores de todas as regiões do mundo para a reflexão da Igreja é hoje indispensável. Número 13. Do mesmo modo, a experiência daqueles que trabalham diretamente na evangelização, na promoção dos pobres e dos oprimidos, é necessária a reflexão doutrinal e pastoral da Igreja. Neste sentido, é preciso tomar consciência de certos aspectos da verdade e partir da praxis, se por praxis se entende a prática pastoral. É uma prática social que conserva a sua inspiração evangélica. Número 14. O ensino da Igreja em matéria social proporciona as grandes orientações éticas, mas para que possa atingir diretamente a ação, ele precisa de pessoas competentes do ponto de vista científico, ético e técnico, bem como o domínio das ciências humanas e da política. Os pastores estarão atentos à formação destas pessoas competentes, profundamente impregnadas pelo Evangelho. São aqui visados, em primeiro lugar, os leigos, cuja missão específica é de construir a sociedade. Número 15. As teses das teologias da libertação estão sendo largamente difundidas sob uma forma ainda simplificada nos cursos de formação nas comunidades de base, que carecem de preparação catequética e teológica e de capacidade de discernimento, são assim aceitas por homens e mulheres generosos sem que seja possível um juízo crítico. Número 16. É por isso que os pastores devem vigiar sobre a qualidade, o conteúdo da catequese e da formação, que deve sempre apresentar a integralidade da mensagem da salvação e os imperativos da verdadeira libertação humana. No quadro desta mensagem é integral. Número 17. Nesta apresentação integral do ministério cristão, será oportuno acentuar os aspectos essenciais que as teologias da libertação tentem, especialmente a desconhecer ou eliminar transcendências e gratuidade da libertação em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Soberania de sua graça, verdadeira natureza dos meios de salvação, especialmente da Igreja e dos sacramentos, tenham-se presentes a verdadeira significação da ética, para a qual distinção entre o bem e o mal não pode ser relativizada. O sentido ético para a qual distinção entre o bem e o mal não pode ser relativizada. O sentido autêntico do pecado. A necessidade da conversão
e a universalidade da lei do amor fraterno. Chama-se atenção contra uma politização da existência, que desconhecendo ao mesmo tempo especificidade do reino de Deus e a transcendência da pessoa acaba sacralizando a política e abusando da religiosidade do povo em proveito de iniciativas revolucionárias. Número 18. É frequentemente dirigir nos defensores da ortodoxia a acusação de passividade, de indulgência e de cumplicidade culpáveis frente à situação intoleráveis de injustiça de regimes políticos que mantêm estas situações. A conversão espiritual, a intensidade do amor a Deus e ao próximo, o zelo pela justiça e pela paz. O sentido evangélico dos pobres, da pobreza, são exigidos a todos, especialmente aos pastores e aos responsáveis. A preocupação pela pureza da fé não subsiste sem a preocupação de dar a resposta de um testemunho eficaz, de serviço ao próximo, e um especial ao pobre e ao oprimido, através de uma vida teologal integral, pelo testemunho de sua capacidade de amar dinâmica e construtiva. Os cristãos lançarão, sem dúvida, as bases desta civilização do amor de que falou depois de Paulo VI. A Conferência de Puebla, de resto, são números os sacerdotes religiosos ou leigos que se consagram de um modo verdadeiramente evangélico à criação de uma sociedade justa. Bem, meus amigos, aqui eu dou uma parada e no próximo vídeo irei a conclusão do tema sobre teologia da libertação. Obrigado, até breve, se assim Deus permitir. Gratidão sempre. Textos e coletâneas de Erasmo Siqueira.